desse material. E vocês se inspiraram em algum exemplo no exterior para iniciar esse trabalho? Bom, inspiração não foi exatamente no exterior. Nós vimos que existiam... A inspiração veio de todas as coisas, assim, de outras organizações ou outras entidades que já faziam a parte do projeto de inclusão digital, que era doar computadores. A ideia basicamente é a mesma. Só que nós deparamos com um problema que todos eles deparam, mas a maioria não realmente não conseguiu dar um fim. Não estudou o suficiente, ou não sei, não teve o interesse, ou não sei, não conseguiu, às vezes, porque falta informação. Uma das coisas assim que foi dificílimo achar parceiros que eram idôneos, foi dificílimo descobrir como fazer, o que fazer com esse material, qual a melhor forma de processar cada um. Então, o que nós tentamos fazer? Eles não devem ter tido essa chance, ou não tiveram como fazer, e se debater, que é com o resto do material, porque computador para doar, para fazer isso daí, eu sei que tem bastante, tem muita gente querendo ajudar. As pessoas querem ajudar, mas nem sempre sabem como. Exato. E no caso deles, eles não souberam ajudar algumas pessoas. Mas e depois? A maioria, mesmo os telecentros e outros, são dados suporte até certo ponto, mas e o resto? Inclusive, tenho tido contato com o pessoal tanto da SERPRO, dos outros órgãos que fazem esse tipo de doação e outras ONGs que fazem esse tipo de trabalho de inclusão digital, e estou tentando passar um know-how de como fazer a parte como tentar transformar esse lixo eletrônico que sobra dos projetos de inclusão digital numa coisa que possa ser um retorno para a própria ONG deles, uma coisa que possa ajudar na autossuficiência da ONG. E vocês tomaram conhecimento de alguma experiência semelhante lá no exterior? Olha, vou te ser sincero. Como é que isso se faz? Como é que nos Estados Unidos ou na Europa se recicla esse tipo de material? Você tem uma ideia de como eles agem nesse? Porque o problema lá deve ser maior até. Na verdade, isso não é maior porque eles já têm uma consciência maior, principalmente na Europa e nos Estados Unidos. Até a época que eu passei lá, existiam muitas ações similares, mas na parte de inclusão digital. Sim. Mas na parte de reciclagem ainda era pouca. Começou esse medo, na verdade, essa preocupação tem sido muito recente. Não só, acho que para todos nós começamos a nos preocupar com isso recentemente. Então, quando eu falo de reciclagem de eletrônicos, a maioria das empresas, nossa, sério, ainda se espanta com isso como se fosse uma coisa possível. Como se, nossa, isso existe. E a gente está tentando divulgar, tentar plantar, como a gente fala, plantar sementinha verde, para que as pessoas comecem a tomar essa consciência ambiental de que não só esses eletrônicos podem contaminar o ambiente com metais pesados durante centenas de anos, como nós podemos restaurar uma riqueza, nós podemos recuperar riquezas, metais preciosos, literalmente riquezas, que são lixo para algumas pessoas. A gente pode transformar isso em riqueza, em coisas que a gente pode reutilizar, reaproveitar, até, como eu te falei, um dado que eu achei super interessante quando eu descobri, através de um desses parceiros recicladores, é que eu trabalhei para empresas de mineração e eu descobri que em projetos de ouro, a cada tonelada de minério que eles retiram da terra, se eles conseguirem 8, 10 gramas, é uma coisa já financeiramente viável. Se conseguirem mais, quando ganham 60, 70, 80 gramas, é uma coisa extremamente lucrativa. Porém, eu descobri que só de ouro, de uma tonelada de placas de placas-mães, por exemplo, se tira 300, 400 gramas de ouro. Então é uma coisa muito mais... o processo, que é a desmanufaturização, é um processo difícil, é um processo de alto custo, é um processo insalubre, porque trabalha com ácidos, trabalha com soda cáustica em alto teor. Então... Não é para qualquer particular fazer. Não é para qualquer uma pessoa fazer. E uma das coisas que eu sei, assim, que tenho recebido de notícia, é que no Brasil não existe nenhuma iniciativa para montar uma empresa dessas, uma usina dessas, porque, primeiro, que o processo tem que ser mecânico, o mais automatizado possível, para que as pessoas tenham menos contato com esse tipo de componente. Que esse, na respirar
vapor de ácido e de soda, é extremamente prejudicial à saúde, é extremamente tóxico. E uma das coisas assim, que eu descobri que tem, assim, aqui no Brasil não existe porque o custo é altíssimo. E para poder valer a pena, se tem que importar lixo eletrônico, porque mesmo o mercado nacional não supriria, não temos certeza se supriria a demanda que uma usina dessas precisaria para poder valer a pena financeiramente. Mas existem leis ambientais que proibiriam, por exemplo, nós de trazer lixo, então dificultaria um pouquinho mais para fabricar. Claro, isso pode ser mudado, isso vai ser melhorado, em outros países estão mudando e o Brasil está em crescimento, acredito que um dia vai mudar também. Esse seu trabalho repercutiu muito bem aí no CONSEG, no Congresso. Sim, tanto no CONSEG quanto num outro congresso, que era o Campus Party, que também a gente participou. Então, assim, a gente tem sido chamado e conseguido parcerias fortes em outros lugares devido ao CONSEG e a Campus, por exemplo, desculpa, mas tem que contar, a própria Campus nos abriu a porta para conhecer uma pessoa da Serpro e essa pessoa da Serpro nos convidou para participar do CONSEG. Então é uma coisa que uma chama a outra. Foi uma coisa bem bacana. Pois eu queria lhe parabenizar pela iniciativa, realmente muito interessante esse trabalho de reciclagem do lixo eletrônico. Muito obrigado. Vocês acabam de assistir uma entrevista com Aaron Jessenson, que é especialista em ciências da computação e que criou como sócio uma ONG em São Paulo chamada EcoTI, que faz a reciclagem de material eletrônico. Os telespectadores que quiserem encaminhar sugestões, comentários ou críticas podem fazê-lo acessando o nosso portal www.senado.gov.br/TV. Até um próximo Cidadania.